A história militar dos Estados Unidos guarda segredos profundos que desafiam a nossa imaginação. Entre os documentos desclassificados, poucos são tão perturbadores quanto o projeto conhecido como Operação Northwoods. Este plano, concebido no auge da Guerra Fria, revela até onde o alto comando militar estava disposto a ir. O contexto geopolítico do início da década de 1960 era de extrema tensão e paranoia. Para os Estados Unidos, a presença de um aliado soviético tão próximo era inaceitável. O fracasso da invasão da Baía dos Porcos em 1961 deixou o governo americano humilhado e frustrado. Foi nesse vácuo de poder e ansiedade que o Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos elaborou a Operação Northwoods. O objetivo principal era criar um pretexto falso que justificasse uma intervenção militar em Cuba. Os generais acreditavam que precisavam manipular a opinião pública americana para apoiar uma guerra. Para isso, propuseram uma série de ataques terroristas forjados contra os próprios Estados Unidos. A ideia central era culpar o governo cubano por esses ataques violentos e traiçoeiros. O documento oficial, datado de 13 de março de 1962, detalhava os métodos macabros sugeridos. Uma das propostas envolvia orquestrar ataques simulados à base naval americana de Guantánamo. Eles sugeriram que mercenários disfarçados de cubanos atacassem a base durante a noite. Outra sugestão incluía a explosão de depósitos de munição dentro da própria base americana. O plano previa até mesmo incendiar aeronaves americanas estacionadas na pista de pouso. Para aumentar o realismo, eles cogitaram lançar morteiros de fora da base para dentro do perímetro. A intenção era causar danos materiais visíveis que pudessem ser fotografados pela imprensa. No entanto, as propostas não se limitavam a alvos militares em solo estrangeiro. O documento sugeria o desenvolvimento de uma campanha de terror comunista na área de Miami. Isso incluiria atentados à bomba em locais públicos frequentados por civis americanos. Eles planejavam ferir pessoas inocentes para garantir a comoção nacional necessária. Agentes seriam presos portando documentos falsificados que os ligariam diretamente a Cuba. O cinismo do plano chegava ao ponto de propor o afundamento de um barco cheio de refugiados cubanos. O naufrágio seria real ou simulado, mas a culpa seria atribuída às forças de Fidel Castro. Isso geraria uma onda de indignação humanitária contra o regime comunista. Talvez a ideia mais complexa envolvesse a destruição de um avião civil não tripulado. O plano consistia em usar um drone pintado para aparecer exatamente com um voo comercial regular. Um avião real decolaria cheio de passageiros que, na verdade, seriam agentes do governo. Esse avião pousaria em uma base secreta, onde os agentes desembarcariam em segurança. Simultaneamente, o drone decolaria para assumir a rota do voo comercial original. Sobre águas internacionais, o drone enviaria mensagens de socorro falsas indicando um ataque. Equipes de resgate encontrariam partes do avião, culpando caças cubanos pelo abate. A lista de passageiros seria publicada nos jornais para causar luto e revolta na população. O general Lyman Lemnitzer, chefe do Estado-Maior, foi o principal arquiteto dessas ideias. Ele acreditava que a guerra contra o comunismo justificava qualquer método, por mais imoral que fosse. Para Lemnitzer, a sobrevivência dos Estados Unidos dependia da eliminação de Castro. Todos os chefes das Forças Armadas assinaram o documento, endossando o plano Northwoods. Isso demonstrava uma mentalidade coletiva perigosa dentro do Pentágono naquela época. O plano foi levado ao secretário de Defesa, Robert McNamara, para aprovação. A reunião aconteceu em um ambiente de alta segurança, longe dos olhos do público. Para a surpresa dos generais, a recepção do plano não foi a esperada.
O presidente Kennedy foi informado sobre as propostas e ficou profundamente chocado. Ele deixou claro que os Estados Unidos não utilizariam táticas de bandeira falsa contra seu próprio povo. Essa recusa criou uma fissura profunda entre Kennedy e a liderança militar. Lemnitzer sentiu que o presidente não tinha a coragem necessária para vencer a Guerra Fria. Pouco tempo depois, Kennedy removeu Lemnitzer do cargo de chefe do Estado-Maior. O general foi transferido para servir na Europa, longe do centro de decisões de Washington. Apesar da rejeição, os documentos da Operação Northwoods não foram destruídos. Eles permaneceram classificados e escondidos nos arquivos nacionais por décadas. O público americano continuou vivendo suas vidas sem saber que seu governo cogitou atacá-los. Durante anos, teorias da conspiração sobre o governo eram ridicularizadas como paranoia. Ninguém poderia imaginar que a realidade dos planos militares era tão sinistra quanto a ficção. A verdade só começou a vir à tona na década de 1990, após o fim da Guerra Fria. O Congresso americano aprovou uma lei para liberar registros sobre o assassinato de Kennedy. Isso levou à criação do Conselho de Revisão de Registros de Assassinato. Foi nesse processo de revisão que a Operação Northwoods foi redescoberta. Em 1997, o documento foi finalmente desclassificado e disponibilizado ao público. Seu livro, Body of Secrets, expôs ao mundo os detalhes chocantes do plano. A revelação causou um tremor na confiança do público nas instituições militares. Muitos americanos ficaram horrorizados ao saber que poderiam ter sido alvos de seu próprio país. A Operação Northwoods tornou-se um marco nos estudos sobre operações de bandeira falsa. Historiadores passaram a reavaliar outros eventos suspeitos da Guerra Fria sob essa nova luz. O plano demonstrou que a ética pode ser totalmente descartada em nome da segurança nacional. Ainda hoje, o documento é citado como prova de que governos podem conspirar contra seus cidadãos. Ele serve como um aviso eterno sobre os perigos do poder militar desenfreado. A lógica perversa de que os fins justificam os meios estava claramente impressa naquelas páginas. Se Kennedy não tivesse rejeitado o plano, a história mundial poderia ter sido muito diferente. Uma invasão de Cuba baseada em mentiras poderia ter desencadeado a Terceira Guerra Mundial. A União Soviética certamente teria respondido a um ataque americano contra seu aliado. O mundo esteve mais perto do abismo do que imaginávamos, não apenas por inimigos externos, mas internos. A Operação Northwoods nos ensina a questionar sempre as narrativas oficiais em tempos de crise. Ela nos lembra da importância de líderes civis fortes que controlem os impulsos militares. Documentos como esse alimentam o ceticismo moderno em relação à inteligência governamental. É fascinante e aterrorizante pensar em quantas outras operações semelhantes podem ter existido. O plano envolvia a NASA, sugerindo que se o foguete Mercury falhasse, Cuba seria culpada. A vida do astronauta John Glenn poderia ter sido usada como peão nesse jogo político macabro. A disposição de sacrificar heróis nacionais mostrava a frieza do cálculo estratégico. Felizmente, a integridade moral de alguns indivíduos impediu que o pesadelo se tornasse real. A história da Operação Northwoods é um estudo de caso sobre o poder das instituições secretas. Ela nos força a olhar para o passado sem as lentes cor-de-rosa do patriotismo cego. O documento original agora pode ser lido por qualquer pessoa com acesso à internet. Suas páginas digitalizadas são um testamento da fragilidade da verdade. Ao ler os detalhes, é impossível não sentir um calafrio percorrer a espinha. A precisão burocrática com que a morte de inocentes foi planejada é perturbadora. Northwoods não foi um devaneio de um oficial louco, mas um consenso do alto comando. Isso reflete a cultura institucional do Pentágono durante os anos mais quentes da Guerra Fria. A obsessão anticomunista cegou homens que juraram proteger a Constituição.
Eles viam a Constituição como um obstáculo para a segurança, não como o objetivo da segurança. E o incidente do Golfo de Tonkin, anos depois, ecoou algumas das táticas de Northwoods. Isso levanta questões sobre o que realmente aconteceu em outros conflitos americanos. A transparência governamental tornou-se uma exigência pública após essas revelações. Mas o segredo continua sendo uma ferramenta poderosa e sedutora para o Estado. A Operação Northwoods nos ensina que a vigilância cidadã é o preço da liberdade. Não podemos assumir que o governo sempre age no melhor interesse ético da população. A história é escrita pelos vencedores, mas os documentos secretos revelam os rascunhos sujos. Northwoods é um desses rascunhos que escapou da lixeira da história. Hoje, ele é estudado em cursos de ciência política e ética militar em todo o mundo. Serve como um exemplo extremo do que acontece quando a segurança se torna a única prioridade. A liberdade civil e a verdade não podem ser sacrificadas no altar da geopolítica. As lições de 1962 permanecem relevantes em nossa era de desinformação e guerra híbrida. Devemos estar sempre atentos a eventos que parecem convenientes demais para justificar guerras. A manipulação da percepção pública é uma arma tão poderosa quanto mísseis nucleares. Northwoods planejava usar essa arma contra a própria mente do povo americano. Embora não haja provas diretas, a tensão entre JFK e o Pentágono era inegável. A Operação Northwoods é um capítulo sombrio que não deve ser esquecido ou minimizado. Ela nos desafia a ser cidadãos mais críticos e menos complacentes com a autoridade. A verdade, por mais dolorosa que seja, é essencial para a saúde de uma democracia. Ao olharmos para trás, vemos o abismo moral do qual escapamos por pouco. Que a memória da Operação Northwoods sirva de vacina contra futuros abusos de poder. Os nomes dos generais que assinaram o plano estão gravados na história da infâmia. Mas a coragem daqueles que disseram não também deve ser lembrada e celebrada. A complexidade da Guerra Fria não desculpa a vilania planejada contra civis. Cada detalhe do plano Northwoods era uma violação dos princípios que os EU afirmam defender. A ideia de explodir um navio americano na Baía de Guantánamo lembrava o USS Maine. Eles buscavam repetir a história para manipular o presente e controlar o futuro. A fabricação de funerais para vítimas inexistentes mostrava o nível de detalhe mórbido. Era uma produção teatral de horror financiada com o dinheiro dos contribuintes. A desclassificação desses documentos foi uma vitória para a liberdade de informação. Hoje, jornalistas investigativos usam Northwoods como referência em suas pesquisas. A internet permitiu que essa história se espalhasse para além do círculos acadêmicos. Documentários e podcasts trouxeram o tema para uma nova geração de curiosos. A história prova que conspirações reais existem e podem ser documentadas. No entanto, devemos distinguir entre fatos documentados e teorias sem base. Northwoods é fato, documentado, assinado e arquivado pelo próprio governo. Sua existência é um lembrete constante de que o poder deve ser sempre vigiado. A democracia morre na escuridão, como diz o lema famoso, e Northwoods era pura escuridão. Trazer luz a esses eventos é a única maneira de impedir que se repitam. O povo americano merece saber a verdade sobre seu passado, por mais feia que seja. A Operação Northwoods permanece como um monumento à paranoia da Guerra Fria. Um plano que nunca aconteceu, mas que mudou nossa visão sobre o governo para sempre. Ao encerrar este capítulo da história, levamos conosco a lição da desconfiança saudável. A vigilância eterna é, de fato, o preço da liberdade.